Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cashback BR. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um estudo que eu fiz com base em alguns TCCs e um trabalho que encontrei inclusive na internet. Como que eu faço para poder fazer análise de fluxo de caixas de banco, assim como seguradoras, bancos também têm suas peculiaridades para poder fazer uma análise fundamentalista na hora que você vai fazer um investimento. A gente estava vendo antigamente, eu vou mudar aqui para nossa tela aqui para o modelo de ações, tá? Quando a gente estava pegando o fluxo de caixa de empresas comuns, vamos dizer assim, a gente estava pegando ali o FCO e o FCI no caso, né? Que é o fluxo de caixa de empresas operacionais, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento, e aí com base no FCO com o FCI a gente gerava o fluxo de caixa livre de uma empresa comum, assim, empresa normal. Quando a gente vai olhar para banco, a gente tem um campinho extra aqui, tá? Que é o lucro ajustado. E de onde eu já tirei esse campinho aqui, basicamente, tá? Tem esse trabalho de TCC aqui, depois eu posso deixar o link para vocês aqui, que é justamente o título do Valuation aplicado ao setor bancário, estudo de caso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. No caso, eles usam o Banrisul como exemplo, tá? É um estudo até antigo, de 2012, assim, vamos dizer assim, né? Mas eu recomendo muito a leitura, é um trabalho assim extenso, ele tem mais de 90 páginas, tá? Mas eu recomendo muito a leitura para quem quer dar uma estudada nas premissas e tudo mais. Não tem só análise de fluxo de caixa, mas enfim. Qual que é a ideia, tá? Se eu voltar aqui embaixo, depois da página 87, mais ou menos, eu tenho aqui análise de fluxo de caixa livre para um banco, tá? Tá, mas por que o banco ele é analisado de uma forma diferente, tá? Primeiro, porque na hora que você vai fazer um fluxo de caixa de investimento ou de financiamento, o banco não tem dívida, né? Então ele usa o dinheiro do próprio cliente para poder meio que alavancar esse financiamento. Então se você deposita um dinheiro no banco, o banco vai usar esse dinheiro para emprestar para alguém, enfim, para poder ganhar em cima disso, tá? Tanto que se todo mundo decidisse sacar o dinheiro ao mesmo tempo no banco, não ia ter todo esse dinheiro, tá? Você ia quebrar o banco, basicamente. Se todo mundo decidisse ao mesmo tempo sacar todo o dinheiro que existe no banco, não ia rolar. Então, se você olha aqui, ó, o método de avaliação escolhido para o presente estudo baseou-se no consenso, blá 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 blá, financeiro deve ser avaliado pelo fluxo de caixa livre pelo acionista e descontar das taxas de retorno do custo do capital próprio. Tal fato é explicado pela dificuldade em definir o nível de capital de terceiros de bancos, uma vez que bancos captam recursos por meio de depósitos livres, ao invés de recorrer ao mercado de capitais. Então ele não emite debêntures que nem outras empresas, enfim, ele se financia de uma forma diferente, tá? Então, basicamente, o foco desse estudo foi pegar o fluxo de caixa livre, o qual foi calculado a partir do modelo abaixo. Beleza. Então ele tem aqui a DRE, tá? E vamos olhar direto para a DRE para ficar mais fácil, tá? Ele pegou basicamente o balanço patrimonial, o fluxo de caixa livre, ele calculou com base nos resultados que tem na DRE. Nesse caso aqui eram exemplos de DRE do Banrisul até 2011, 2012, por aí, tá? E eles tinham premissa de crescimento, perpetuidade e tudo mais, mas para a gente poder calcular o atual, qual que é o fluxo de caixa livre atual do banco, tá? Por esse estudo aqui, como é que é feito? Ele pega basicamente a demonstração de rendimentos, que é basicamente o que é o caixa operacional, lucro líquido, enfim, isso vai gerar no final a última linha aqui que é o lucro ajustado, lucro líquido ajustado, tá? Ele vai pegar a variação entre ativos e passivos, tá, do banco, e depois ele pega também o fluxo de investimentos do banco. E aí com isso ele vai e operacionais. Com isso ele vai gerar o fluxo de caixa livre dos acionistas. Normalmente é basicamente o que está aqui embaixo, que é a linha de operacionais, tá? E aí, se ele quiser saber quanto, esse é o fluxo de caixa livre que o banco tem disponível para poder fazer investimento, financiamento, enfim. Agora, se ele quiser saber qual que é o fluxo de caixa de financiamento que o banco tem, é só basicamente pegar esse mesmo fluxo de caixa livre que você descontou e descontar a questão de dividendos, JCP e tudo mais, aí você vai ter o seu fluxo de caixa líquido de financiamento, tá? Que é basicamente o quanto que o banco pode pegar para se alavancar. Então, vamos pegar aqui um exemplo, Banco do Brasil. Vou pegar aqui uma DRE do Banco do Brasil, vou entrar aqui, vai. Banco do Brasil, RI. Isso é fácil, tá? Basicamente entrar na central de resultados, é só jogar o nome da empresa RI, que ele vai ter a central de resultados. Eu vou pegar um manual aqui, demonstrações contábeis em IFRS, tá? Esse é o documento que a gente está buscando, é esse que a gente vai baixar, tá bom? Beleza, então, logo na cara aqui da capa do Banco do Brasil, nesse caso é o exemplo do Banco do Brasil que eu estou usando, tá? Lembra na recomendação de compra, de venda, nada, tá? Esse é de 2020, você ia ter que abrir provavelmente o dos anos passados para você poder gerar uma média, né? É muito legal dar uma lida nesse documento, caso vocês nunca tenham lido uma demonstração contábil, mas eu quero ir para a parte que me importa, que é a parte de fluxo de caixa. Deixa eu achar isso aqui agora. Beleza, então aqui na documentação aqui, a gente tem aqui a demonstração dos fluxos de caixa consolidado, no caso do Banco do Brasil, tá? A gente tem aqui, no caso, o lucro líquido, mas a gente tem aqui o lucro ajustado, tá? O ajustado deu, no caso em 2020, 30 bi e uns quebrados. 2019, 26 bi, 2018, 26 bi e uns quebrados também. Então foi o que eu preenchi aqui, no caso, para esses 3 anos, tá?
Só que eu coloquei a vírgula, eu arredondei para bi aqui no caso, e aí depois eu puxei os dos anos anteriores também. Tá? Como é que eu puxei aqui a variação de ativos e passivos? No caso da demonstração do Banco do Brasil, tá? Se você for olhar lá no estudo, como é que ele está sendo feito? Ele pega e calcula, né? Ele pega todos os ativos e passivos, né? E ele calcula e chega no resultado final aqui de 1 bi e uns quebrados, tá? No caso aqui do demonstração de fluxo de caixa do Banco do Brasil, ele já traz pronto pra gente aqui a variação dos ativos e passivos operacionais. Já traz prontos pra gente aqui. Então eu peguei esse valor aqui, essa é a minha variação de ativo e passivo, tá bom? Então ele já pegou todos os ativos e passivos e colocou aqui dentro. Então eu fui lá e coloquei aqui dentro também. Agora eu preciso pegar a questão de investimento, tá? Tá aqui embaixo também, ó, atividades de investimento. Menos 95 bi, menos 30 bi, foi quanto que basicamente o Banco do Brasil gastou com investimento. E de financiamento também tá aqui, né? Então, basicamente tudo aqui. Beleza. Então eu preencho esses caras aqui e com isso, como é que eu calculo agora o meu fluxo de caixa livre? É simples, eu pego o meu lucro ajustado, eu calculo basicamente atividade de investimento, variação de ativo e passivo e meu lucro líquido ajustado, tá? E eu pego meu lucro ajustado, variação de ativo e passivo, fluxo de caixa de investimento, somo todos eles, no caso como é negativo, em um dos casos vai subtrair, e eu chego ali no meu fluxo de caixa livre para aquele banco naquele momento, tá? E é claro, para eu poder chegar depois à questão de financiamento, é só pegar o de financiamento ali e depois subtrair, eu tenho o fluxo de caixa total, tá? Lembrando que aí, a partir daqui, é a mesma coisa dos outros vídeos, tá? Eu vou deixar até aqui em cima o vídeo de como que eu mostrei para vocês, o que era cada um deles, né? Basicamente, resumindo, fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa que a empresa tem ali para poder pagar dividendos, pagar dívidas, fazer recompra de ações, aquisições, enfim, esse é o fluxo de caixa livre, tá? Claro, tem outras aplicações, mas enfim. E o fluxo de caixa total se tiver positivo, é caixa que entrou para a empresa, se tiver negativo, é caixa que saiu da empresa, dinheiro que saiu da empresa. Puxei esses dados aqui para todos os últimos 5 anos e com isso eu tirei a média, e isso me deu a média de 18,05 bi de fluxo de caixa nos últimos 5 anos para o Banco do Brasil. E com isso eu consigo calcular, mesma forma igual eu fiz no outro vídeo que eu vou deixar aqui em cima, qual que é o valor justo da empresa. No caso do Banco do Brasil, ele é uma estatal, lembra disso, tá? Então eu coloquei meu risco aqui embaixo de 20% para mim. Tem gente que vai querer um risco maior, uma margem de segurança maior. Coloquei quanto que eu quero de dividendo e blá blá blá. E no caso de uma estatal também vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês, basicamente indicando quais são os pontos extras que você tem que olhar quando você está fazendo uma análise de uma estatal, senão fica muito distorcido. E aí você tem aqui o preço justo por ação com o desconto e o preço justo com ação pelo último fluxo de caixa anual. Fluxo de caixa livre, tá? Então, no caso do 97 bi, se eu pegar isso aqui e multiplicar por 10, aí vai me dar o valor da ação bem alto aqui, tá? Mas eu acho que não vai chegar nisso aqui, porque normalmente o Banco do Brasil está crescendo, mas nada impede de do nada vir uma porrada dessa de menos 60 bi de fluxo de caixa, afinal de contas é uma estatal, tá? Então, se você colocar 5 aqui, por exemplo, no fluxo de caixa, tá um pouco caro já, porque o preço justo talvez para o Banco do Brasil seria 25 e uns quebrados, tá? Beleza, mas é isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá bom? Isso é para analisar um banco. E a mesma coisa vale para quando você está analisando um banco privado. Vou pegar um banco menor aqui no caso, que é o Banco ABC, tá? O Banco ABC B4, para quem não conhece, hoje ele está sendo cotado a 16 e pouco, eu também fiz a análise dele aqui. Eu vou entrar no site de RI da empresa, nem sempre está tão mastigadinho a demonstração de fluxo de caixa. Às vezes você vai ter que fazer que nem aquele estudo, você vai ter que coletar você mesmo e você fazer os cálculos, tá? Vamos pegar o último que é 2020. No caso, às vezes também ele mostra só o 2020, 2019. No Banco do Brasil ele mostra os últimos 3 anos, né? Que eu acho também que é muito mais útil, mas enfim. Vamos pegar aqui DF e FRS aqui, demonstração financeira e FRS, e vamos procurar de novo pelo fluxo de caixa. Aqui, ó, tá aqui, ó, demonstrações consolidadas do fluxo de caixa, página 13. Vamos para a página 13 aqui. Então tá aqui, né? Aqui, demonstrações consolidadas do fluxo de caixa, página 13. Lucro líquido ajustado do período, 879 milhões, 2019, 535 milhões. Então a gente vai pegar, é um banco menor, né? Não lucra acima de bi, né? Não chega na casa de bi, então tá aqui, 800 e poucos milhões, 500 e pouco, e eu teria que abrir, no caso, as demais demonstrações financeiras do Banco ABC dos anos anteriores para poder puxar esses dados. Variações nos ativos operacionais. Então tá bom, os ativos operacionais tiveram variação negativa aqui, de 700 milhões, e aqui de 1 bi de negativo. É bem alta essa variação aqui. Passivo, no caso eu somo os dois, né? Nesse caso aqui como é negativo, seria 800 milhões menos 1,9 bilhões aqui. E aí eu teria minha variação de ativo e passivo. A mesma coisa aqui. 2018, então basicamente o que eu fiz? Eu já peguei esses valores e eu mesmo somei, né? Então no caso aqui ficou menos 7 alguma coisa, mais 2 alguma coisa e por aí foi, né? Fui pegando aqui as variações de ativo e passivo.
Tá? Com isso eu consegui preencher esse campinho aqui, variações de ativos e passivos. Investimentos ele vai ter também aqui já, né? Aqui, ó. Atividade de investimento. Então a gente sabe que em investimento ele gastou 50 milhões aqui, não gasta muito o ABC no caso em questão de investimento, e 34 milhões em 2019. Então beleza, que a gente tem aqui o fluxo de investimento. E de financiamento também vai estar aqui. Aqui, 700 milhões, 300 e poucos milhões positivos. Então a gente preenche esses dados aqui, com isso a gente vai ter lá novamente o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa total. Tá vendo que o fluxo de caixa total médio é negativo no caso do Banco ABC. É um banco pequeno, provavelmente ele está se alavancando, né? Então, beleza, ele está perdendo dinheiro em caixa nos últimos 5 anos. E é consistentemente tirando dinheiro do caixa nos últimos anos, para você for olhar, porque é menos 600 milhões, menos 1,4 bi, menos 80 mil, menos 270 milhões, aí entrou dinheiro em caixa de mais 2,2 bi. Então, no caso aqui, a média ainda ia ficar bem negativa aqui se não fosse esse resultado de 2020 aqui. Então, se eu pego aqui 0,10, ele vai me dar um preço justo por ação de 7,10 do Banco ABC, tá? Tá muito acima, tá o dobro, né, no caso. E se eu quiser meu desconto de 10%, no caso aqui teria que ser 6 e pouco, tá bom? Por que ele tá dando esses valores distorcidos aqui? É porque, novamente, quando os resultados se distorcem tanto, como foi o caso do último ano do Banco ABC, que foi um resultado excepcional para o banco, automaticamente as médias e o resto se perde, tá? Então eu não posso considerar nem no caso esse último anual aqui, a média eu considero, no caso o anual eu não considero 44 aqui, porque eu não sei se ele vai lucrar, vai ter um fluxo de caixa de 3 bi de novo no ano que vem, né? Como a gente viu nos últimos 4 anos, não foi o caso, nesse último ano foi o caso de estar muito positivo, mas não quer dizer que no ano que vem vai estar. Então eu não posso considerar, por exemplo, um 44, é muito distante, então eu vou considerar a média mesmo. Tá? Mas vamos supor, é um banco pequeno, a gente considera que vai crescer, duvido muito, porque a questão é um banco empresarial, não é um banco de varejo, né? Mas vamos supor que você quisesse considerar um 20 aqui. Ainda assim está muito caro, tá? Seria 9,46 o preço justo por ação, 8,51 seria o que eu estaria disposto a pagar para Banco ABC. Tá? E hoje está em 16, está muito alto para mim. Essa aqui é uma análise simplória que eu faço literalmente, porque eu sempre vejo que está muito próximo do preço que eu quero, ou está muito abaixo. Aí eu vou lá, abro a demonstração contábil do banco, abro a demonstração financeira, a DRE, leio as estratégias do banco, leio a estratégia, enfim, da empresa que eu estou pesquisando, e se aquilo me atrair, se aquilo bater com o meu perfil, beleza, eu vou lá e invisto na empresa. Lembra que nada disso é recomendação de compra, de venda, você não tem que tirar ideias de investimento do YouTube ou de qualquer vídeo, você tem que literalmente estudar por si só ou contratar um profissional credenciado para isso, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse é o vídeo aqui que eu tinha para mostrar para vocês. Algo bem rapidinho em relação a como analisar fluxo de caixa de bancos, tá? Para a gente poder definir um valor justo para bancos. E lembrando que isso aqui é só uma análise purista de fluxo de caixa. Tem gente que faz análise por múltiplos, comparação de múltiplos. Não é o caso que eu estou fazendo. Eu gosto de olhar fluxo de caixa, então, claro que existem empresas que vai ter uma análise diferenciada, como é o caso de bancos ou seguradoras, mas eu gosto de olhar fluxo de caixa, tá bom? Beleza, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Fui!